Toda quarta-feira com a economista e mestre em agronegócio, a nossa Roberta Páffaro. Oi, Roberta, tudo bem? Tudo bem, Tavinho? Bom te ver. Hoje, bom te ver também, bom estar aqui com vocês. Legal. Bom, e hoje a gente tem também a presidente da Câmara Setorial de Florestas Plantadas do Ministério da Agricultura e presidente da Associação Mineira da Indústria de Florestas, a indústria florestal, que é a Adriana Malgeri. Oi, Adriana. Olá, Tavinho, tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com você hoje. Eu é que te agradeço por a gente falar um pouquinho desse importante produto, né, Roberta, né, Adriana, que é a floresta plantada, que é para a produção de celulose. O Brasil é o maior exportador de celulose do mundo. E muita gente dá pedrada aí no setor, porque diz que o setor não respeita o meio ambiente, etc. Gente, isso é coisa do passado. Hoje em dia, a indústria florestal brasileira, ela preserva o meio ambiente, ela tem os corredores para preservar o ecossistema. Eu estou só dando um preâmbulo aqui, fazendo uma abertura do que nós vamos tratar aqui, porque é um importante produto e não para de crescer. Inclusive, os grandes grupos aí têm planos de triplicar ou quadriplicar até a produção. Não é, Roberta? Vamos começar falando que é um grande negócio para o Brasil, já que o nome do quadro é Fronteiras do Agro? Exatamente, o objetivo é da gente romper alguns mitos com relação a isso. E a Adriana, eu tive a oportunidade de conhecê-la num evento em Minas, quando eu estava lá, e conversamos muito, ela fez uma apresentação incrível e ela trouxe hoje... Muito obrigada, Adriana, por aceitar o nosso convite, por estar aqui e com essa oportunidade da gente, na verdade, desmistificar um pouco, porque se fala tanto, nossa, a gente está realmente queimando a Amazônia, a gente está destruindo a floresta, a gente está destruindo o meio ambiente, quando, na verdade, a celulose que a gente exporta, a própria floresta plantada, ela tem uma sustentabilidade. Eu aprendi muito com a Adriana nesse sentido. Adriana, por favor, se você puder trazer um pouco esses mitos que rondam bastante essa questão da floresta plantada, por favor. Eu vou alimentar aqui a Adriana, já vou jogar pimenta aqui no prato. Esse negócio começou faz muito tempo atrás, essa mentira, quando vieram as primeiras árvores de eucalipto para o Brasil e que começaram a ser utilizadas no reflorestamento, o eucalipto que é nativo da Austrália. E aí vieram as primeiras árvores e o pessoal começou a inventar que o eucalipto secava a terra, drenava o lençol freático. Tudo mentira, né, Adriana? Eu sou apaixonada pelo setor, né? Razões óbvias, mas muito mais do que a questão profissional, porque os olhos brilham, porque produzir madeira, mais um país que tem nome de árvore, né? Se produzir madeira legal, frente a tanta demanda que a gente tem atualmente global por madeira, que a celulose que você citou, Roberto, é uma das aplicações que a madeira pode, né, você pode fazer. E a celulose é matéria-prima para a produção de papel. E aí poucas pessoas sabem, principalmente no Brasil. O Brasil é o maior exportador do mundo. Nós conseguimos ultrapassar Estados Unidos e Canadá, duas forças, potências na produção de madeira, né? E a celulose é uma das aplicações. E pouca gente sabe, por exemplo, todos os papéis que nós utilizamos aqui no Brasil, papéis higiênico, fralda, papel de escrever, caderno, livro, 100% feito de floresta plantada. Foi plantada para aquele fim, em ciclos que se renovam a cada 7 anos. Então, há mais de 60 anos, temos empresas de celulose no Brasil. Por exemplo, a Klabin, no Paraná, tem 130 anos. A Suzano fez, ano passado, 100 anos produzindo florestas. E já tem os novos. A JBS agora Sim. cresce na região ali, a Eldorado. Estava vendo, inclusive, outro dia, Roberto, planos de expansão da JBS de triplicar aí a produção tamanho ao mercado. E não para de crescer, porque, por exemplo, são curiosidades, mas a China tinha antigamente, não há muito tempo atrás, não vão nem 50 anos, uma população tipicamente rural. A China, com a sua superpopulação, a maior população do mundo, ela se transformou num grande consumidor de celulose porque a população migrou, né, do campo para a cidade, né, Roberta? E aí é fralda, é papel higiênico, é tudo, né? Não, exatamente. Acho que é bem interessante. Você comentou da JBS e foi algo que a gente estava conversando antes, Tavinho. A JBS, como a gente sabe, é uma indústria que está ligada à pecuária, à produção, enfim, de carnes. E a gente estava falando justamente
como é que essas indústrias elas podem diversificar, não só a indústria, mas a gente falando de pequenos produtores, e isso da sustentabilidade também da floresta plantada, não é verdade? E não é só a celulose. Né? Não, a celulose é um dos produtos que você pensa, a madeira hoje é uma das matérias-primas que tem maior aptidão a substituir outras de origem fóssil, não renovável. Uhum. Então, com a madeira, Tavinho, você faz praticamente tudo que você consegue fazer com petróleo. A gente tem roupa, aquelas blusas de viscose, lyocell, são feitas com fibras de madeira de reflorestamento, ou seja, são biodegradáveis. Você tem aplicações. O aço verde, produção brasileira, o mundo discute a produção de aço verde. O Brasil produz há 60 anos com carvão vegetal de florestas plantadas também. Agora, o mais interessante disso tudo, que é uma cultura agrícola, é agro, produzir madeira é agro, e na grande parte desse país, a gente tem 10 milhões de hectares plantados e 7 milhões conservados. Então, é uma cultura do agro pulsante, forte, que é uma das atividades produtivas de todas, que mais conserva também. E sustentável, porque aquilo que eu disse no começo, eu sou lá do interior do estado de São Paulo, então a gente viu muito o começo do eucalipto que chegou, e ele era plantado em largas extensões como monocultura. Depois, com os estudos, é que se viu o que acontecia, mexendo no meio ambiente, no ecossistema, etc. e tal. Foi criada uma legislação específica, né, Roberta, né, Adriana? E hoje, as indústrias que trabalham com a floresta plantada, elas têm os corredores, que é para permitir que a biodiversidade continue. Ou seja, é um modelo totalmente adequado. Se você passar lá na Marechal Rondon, ali onde tem, em Agudos, ali tem duas grandes, duas gigantes. E se você passa, você vê as plantações. E aí a floresta plantada nossa é pinos e eucalipto, né? Grande parte. Exato. Grande parte dela. Olha, então, hoje em dia você até... As madeiras nobres ficaram muito caras e elas implicam em um modelo não sustentável. Eu, na minha casa da praia mesmo, tinha um deck lá que era de IP, que eu tive que substituir há 2 anos atrás, com a madeira que foi, eucalipto tratado. Aí, e eu procurando madeira, né? Eucalipto tratado. Dura muito mais do que a madeira retirada da floresta. Não é impressionante isso? Quando colocou o IP lá, 40 anos atrás, colocou, 30 anos atrás, colocou porque tudo bem. Mas hoje em dia você não precisa mais usar a madeira da floresta nativa. Tem a madeira da floresta plantada também, móveis. E o bacana, Tavinha, é que plantar florestas independe da espécie. Lógico que a predominância é eucalipto e pinos, mas tem uma indústria crescente no Brasil que dá aula para o mundo, que é a indústria de restauro, produção e manejo com espécies nativas também. Então, é o manejo sustentável dessas espécies também. Tem várias espécies que são plantadas também. Inclusive, uma época teve uma discussão, porque muita gente que plantou depois entrou em dificuldade para poder fazer o corte. Mas a legislação hoje já resolveu isso. Então, a floresta plantada é a salvação da lavoura, vamos dizer assim. Usando aquele... Roberto, usando aquele... Não, exatamente. E a gente vê muito essa questão de poder diversificar e poder também trazer possibilidades para o produtor. Como a gente estava dizendo, não ficar dependente de uma cultura só nessa área de gestão. Então, você pode ter um problema na produção do milho, mas se você tem ali a floresta plantada, que é algo que você leva muito tempo, não é, Adriana? Que a gente estava falando, não é algo que você começa a plantar hoje, mas você vai ter os frutos lá na frente. Mas 7 anos. De uma maneira, 7 anos. Mas a gente tem essa sustentabilidade. 7 anos para... 7 anos o primeiro ciclo, a média, né, de 7 anos o primeiro ciclo. E nós falamos muito com esse perfil de produção. Muita gente pensa que é só grandes empresas que produzem florestas. Mas a diversificação é interessante e ela é uma cultura inclusiva. Porque você tem um grande, até quase metade da produção na mão de pequenos e médios produtores. Ela é muito inclusiva. E aí, só que é muito difícil você ficar 7 anos esperando o dia do corte e o dinheiro entrar no bolso. Então, a diversificação que a Roberta falou é importantíssima por esse perfil, porque uma cultura segura a outra economicamente. Exatamente. E funciona a produção de madeira quase como uma poupança para o produtor. A gente vê não grandes grupos, né? Mas a gente vê as pessoas já plantam em talhões. O ciclo da madeira em média 7 anos. Então você planta o talhão 1, talhão 2, 3, 4, 5, 6. Quando você plantar o 7, você vai colher aqui
o primeiro. E aí você entrou num círculo vicioso de produção e de rentabilidade, porque você cortou esse nesse ano, vai cortar o 2 no ano que vem, mas já replantou esse aqui. Quando você cortar o último lá, que é o 7, você vai voltar para o primeiro aqui. Quer dizer, numa propriedade que tem aí 8 talhões, você tem uma renda garantida fazendo aí uma poupança, uma previdência aí de 7 anos, que é o tempo de carência que você vai precisar para começar a colher o primeiro fruto, não é verdade? É interessante. É bem interessante o que ela comentou com a gente, mas ainda tem uma dificuldade muito grande da gente romper esse mito de que quem está realmente cortando a floresta, a gente comentou agora, tá falando da União Europeia, e a Adriana, conversando com ela, a União Europeia ainda enxerga que quando a gente vai cortar o eucalipto, a Adriana estava me contando que eles enxergam como se fosse um desmatamento, não é isso, Adriana? Os critérios. Conta para mim essa, porque essa eu não sabia. Eu sei de cada absurdo, porque eles enxergam o que eles querem e do jeito que eles querem. Na hora de meter a motosserra lá e cortar tudo que eles tinham, eles não perguntaram para ninguém, não pagaram para ninguém. Aí agora não querem pagar para a gente. Eles ainda pensam assim, que quando a gente está cortando floresta plantada, a gente está desmatando? Infelizmente, Tavinho, é assim, a forma de produção do Brasil ela é tão positiva, tão sustentável, tão competitiva, e usualmente a gente sabe que onde o Brasil é competitivo, ele sofre ataque. Né? A gente precisa ficar engaiolado. Né? O Brasil fica engaiolado com seu potencial maravilhoso. Isso é da vida. E aí, quando eu tenho uma indústria de produção de floresta, desse potencial, junto com conservação, ou seja, eu estou mostrando para o mundo o seguinte, você pode produzir muito sem derrubar uma floresta, uma árvore. Então, isso choca. Aí eles criam, para proteger a sua indústria, obviamente, isso é um movimento global, né, Roberto? Proteção da indústria. Eles criam essas regras sem considerar a realidade mesmo. Então, critério de desmatamento, nós sabemos o que é. É criminoso, isso não é o produtor que faz. E aí, só que o critério de desmatamento é derrubou a árvore. No nosso caso, a gente tem formas de colher a árvore, onde você realmente substitui uma árvore por outra, que é cada vez mais em desuso. Mas o que a gente geralmente faz? Eu corto o meu fruto, é só o tronco, né? Exatamente. Eu corto e ele rebrota aquela mesma árvore até 3 vezes, 21 anos, a mesma árvore produzindo madeira. E como é que isso é desmatamento? Então, a gente tem um trabalho gigantesco, econômico e político, de convencimento do certo. Você não está cortando a floresta nativa. É a mesma coisa de você caçar uma anta na mata para fazer um churrasco, sei lá. Não sei se carne de anta dá para fazer churrasco, eu nunca comi, nem vou comer. Mas é a mesma coisa, ou você abater um boi, um frango ou um suíno para produzir alimento para consumo. Você vai repor isso depois. É toda uma regra, é todo um conceito manejo. E acho que nesse sentido, até tá vindo, a gente deve ter um desafio muito grande na COP30, porque vai ser uma das oportunidades que teremos para mostrar realmente o que acontece. E como a Adriana disse, mostrar que a floresta plantada também é agro, porque a gente ainda imagina, não, realmente está cortando a árvore e tal. Então, como é que hoje vocês estão trabalhando para trazer essa visão na COP, Adriana? O que vocês vão fazer na COP para puxar a orelha desse pessoal aí que está falando mal da gente aqui, não sabe o que fala? Nosso setor está muito embasado em dados e rastreabilidade. Né? Rastreabilidade, inclusive, é um conceito que permeia a nossa atividade para a gente mostrar a origem. Ou seja, quando você comprar ou a madeira bruta lá para o seu deck, ou um produto que seja uma camisa feita com celulose solúvel, você sabe de onde veio aquela madeira, que ela não é fruto de desmatamento. Né? Então, isso chama rastreabilidade da origem. Então, a gente pesquisa muito, é muita ciência, muita pesquisa em volta. Então, o que a gente traz para mostrar para o mundo cada vez mais forte? Primeiro, quanto mais madeira legal eu ofereço no mercado, mais eu protejo as florestas nativas. Então, eu sou uma excelente arma contra o desmatamento, produção de madeira. Porque, assim, o criminoso é outra categoria. Ele não está no agro, não é isso que nós falamos e representamos. Agora, é interessante que o consumidor saiba de onde vem o produto. Então, isso é interessante. Outra questão, o nosso potencial de recuperação de áreas degradadas no nosso país. Exatamente. Nós fizemos no Ministério da Agricultura um levantamento de todas as áreas degradadas do país e aquelas que possuem aptidão para receber qualquer cultura está em torno de 40 milhões de hectares, país inteiro. E para a floresta, em torno de 11, isso diversificado.
Então, se eu tenho hoje 10 milhões de hectares plantados, eu tenho o potencial de dobrar isso só recuperando área degradada com produção e conservação. A nossa área de conservação hoje, 7 milhões de hectares, sabe o que é isso? É uma Irlanda. É um país, é uma Irlanda dentro do Brasil, conservada, cuidada, protegida. E tem um outro ponto que também é importante, né? Do ponto de vista de sequestro de carbono, a floresta plantada sequestra muito mais do que a floresta nativa. Uma roça de soja sequestra muito mais carbono do que se você tivesse a floresta nativa. Porque, por exemplo, muita gente fala, a Amazônia, preserve a Amazônia. Não, preserva a Amazônia por uma série de fatores. Agora, dizer que a floresta amazônica sequestra carbono, não. Ela, inclusive, acaba produzindo CO2, porque as partes baixas dela, muitas vezes, ficam úmidas demais e geram material orgânico que apodrece, e isso gera gás carbônico. Então, é todo um conceito novo, inclusive, de como reciclar a qualidade da vida no planeta Terra. A floresta plantada está dentro desse conceito. E é agro. E é agro. E é agro. E é agro, e esse papel, soluções baseadas na natureza, que a gente vai levar isso muito forte na COP, que é o seguinte, a gente aprendeu lá no primeiro, segundo ano do primário sobre fotossíntese. É a única forma de retirar CO2 da atmosfera é pela fotossíntese, né? A forma natural. Exatamente. Existem tecnologias que estão sendo criadas aí para ajudar. Mas você tem, como você falou, uma floresta nativa, assim como nós, ela envelhece. Quando eu capturo CO2 é para quê? Para criar massa, é como ela vai crescer. Exatamente. E ela fixa no solo também, carbono. E aí é uma rede de vida que vai para quilômetros além de onde está aquele plantio, até para outras culturas. É vida para o solo. Então, se eu tenho árvores nesse ciclo de crescimento rápido, eu corto, ela cresce de novo, então eu estou até triplicando a remoção de CO2. Está acelerando o processo de retirada de CO2. A nativa vai ficar, ela absorve, ela cresce, mas chega um momento que a árvore não cresce mais, ela vai absorvendo menos. E isso é uma questão global. As florestas estão envelhecendo e a capacidade de regeneração das nativas também vem diminuindo. Você me fez lembrar o Almir Sater aqui, porque vale para os seres humanos também. Ando devagar, porque já tive pressa. Com o tempo a gente começa a andar mais devagarzinho, o passinho vai encurtando um pouquinho, mas quando você é jovem, você acelera e corre. A conversa é boa, dava para ir longe, mas o tempo passa e aí a gente tem que terminar. Sim. Muito obrigado pela presença aqui, Adriana. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho. Roberta, mais uma vez, muito obrigado. Quarta que vem. Estaremos juntos. Até lá. Aqui é rápido. O Brasil exporta mais de 18 milhões de toneladas de celulose e mais de 10 milhões de toneladas de papel. É isso aí. Obrigado, meninas. E você até quarta-feira. Traga notícias. Com certeza, boas. Tá bom? Boas, sempre boas. E gostei, defensor, hein? Muito bom, conhecedor e defensor do setor. Muito bom. É que você não conhecia. A Roberta já conhece, já sabe. Aqui a gente defende o agronegócio. Mas é isso aí. E puxa a orelha desse pessoal que não sabe o que fala e fica falando bobagem. Onde a gente é competitivo, né? Onde a gente tem potencial de voar. E aí, quando tudo no Brasil você tem potencial de voar, outros querem te segurar, que é o caso. Segura não. Vamos romper essa fronteira também. Só rapidinho? Sim. Ok, só rapidinho. Ontem eu tive o Tejão ao vivo aqui e a nossa pauta foi exatamente as voltas que o Brasil está dando por conta do tarifaço do Trump, que ontem até viu que caiu a ficha e falou, quero conversar com você, Lula. Né? Então, a gente já está vendendo mais café, mais carne para outro lugar. Tal. A gente vai se ajeitando. O potencial de produção e de comercialização do Brasil é gigantesco. Né? Por isso que eu não gosto desse pessoal que rema contra, seja quem for. É a vocação do país também. É agro. E a gente vem na falando. genética. E a indústria, a agroindústria, é DNA. É o DNA do nosso país. E só para complementar o que você está falando agora, Tavinha, a indústria, aliás, o pecuarista lá nos Estados Unidos, ele está muito feliz, porque ele está com uma rentabilidade alta, porque a demanda interna aumentou, mas, na verdade, não tem toda essa carne para fornecer lá. Então a inflação, provavelmente a gente vai ver dados aí dos Estados Unidos em breve, que a inflação vai subir dos alimentos por lá. E é por isso que a gente viu ontem o Trump falando para o Lula, a gente vai conversar. Essa história do Trump, nem a mulher dele acredita em casa. Eu acho que ela puxa a orelha dele toda. Trump, você tá maluco com esse negócio? Tem até uma piada interna deles já lá, né? Enfim. Por aí, Mas né? a gente conversa mais semana que vem. A gente fala. Obrigado. Obrigada. Parabéns. Até semana que vem você. E você até breve.